Segundou, hein? Começo da semana com os jogos do Brasileirão Série B e Campeonato Italiano. Dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de segunda-feira. E eu vou ser sincero, eu nunca vi uma segunda-feira tão fraca de jogos como... Segundou com o segundo ano do Campeonato Brasileiro, né? Temos aí Série B, coisa linda. O problema é que o duelo são dois times que não estão lá essas grandes coisas. Mas temos o Campeonato Italiano, Fábio, também para analisar. Deixa eu guardar meu celular aqui. Valeu, pronto, pode continuar. Sim. Ninguém viu. Ninguém viu. Você não podia ter esperado fechar a câmera em mim para fazer isso não, né? Mas enfim, vamos começar, meus queridos. Vamos começar por onde? Pelo Brasil, né? Depois pelo Brasil, Série B. Finalmente falando de Série B. A gente esperou a Série B ter algumas rodadas, né? Pra gente começar a analisar. Porque a Série B, é muito difícil você analisar a Série B no início. Tem esse ninguém ponto, sabe como os times chegam. Não, e outra coisa, a Série B é legal a gente analisar nas segundas e nas sextas, né? Isso. Que é quando tem e não tem Brasileirão Série A normalmente. Isso. Segunda de segundona, 7h30, Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás, né? Goiás que é um time tradicional de Série A, mas já tá há 2 anos, né? Seguidos aí na... E não começou bem não, viu? Não, acho que 2, não? É 2, Ele caiu, jogou ano passado e já tá jogando esse, né? Lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. E o Goiás ainda vem de perda de título, né? Copa Verde. Isso, perdeu na quarta-feira. O Papão. O Papão ganhou mais um. É o dono da competição, né? Isso, tricampeão, eu acho. O pai da competição. É o pai Sandu. E a mãe Sandu? Pouco você fala. Pouco você fala da mãe Sandu, né? Enfim, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, por favor. Vamos começar antes que a gente dê muita corda para Fábio. O Botafogo vem de 13% a forma recente, 5 jogos sem vencer. O Goiás também não é muito distinto não, né? 33% apenas. Cara, o Botafogo de Ribeirão já eu chego lá. Vamos começar aqui pela classificação. O Goiás em nono, 7 pontos marcados. Tem uma vitória, 2 vitórias, um empate e uma derrota até aqui. Até ok, né? Com a campanha. Exato. E a gente tem ali o Botafogo de Ribeirão na beira da zona de rebaixamento, né? 16º, apenas 2 pontinhos marcados, não venceu. Fala, mano, começando falando aí do Pantera, é o time que, como a gente já trouxe aí, ele não venceu nenhum jogo na Série B, tá? Tomou gol em todos, né? Tomou gol em todos. Ele perdeu de 2-0 pro Vila Nova, empatou em 2-2 com o Remo, empatou em 1-1 com o Atlético Goianiense, empatou os 2 jogos em casa e perdeu os 2 fora, né? Perdeu de 1-0 pro América. O que eu gostaria de falar é o quê? Se a gente estende para uma análise do ano de 2025 inteiro, o Botafogo de Ribeirão jogou 16 jogos. 12 no Paulistão e 4 agora da Série B. Mesmo ele só ganhou 2. As 2 por 1-0. E meio que já na reta final do Campeonato Paulista, tá? Porque ele começou o Paulistão ali, quase que caía. Só venceu 2 jogos em 2025. É isso. Que time, hein? Vamos ver o Goiás, né? O Esmeraldino. Opa! Que vem de... um empate, né? Levou o empate no final e perdeu nos pênaltis, né? O Paysandu foi campeão da Copa Verde. Já no Brasileirão Série B, perdeu do América Mineiro 1-0, foi a única derrota. Sim. Empatou o Clássico com o Vila Nova, venceu fora de casa o Operário, empatou, aí foi Copa Verde também, né? 0-0, e ganhou do Amazonas, né? 1-0. A campanha até ok, tá? Pegou já Clássico, não foi Operário fora uma vitória boa. Acho que uma campanha tá aceitável, tá? Do Goiás, apesar de não tá lá em cima, mas ainda começo de competição. Agora, Campeonato Goiano, ele cai para o seu maior rival e, salvo engano, foi nas quartas, tá? Isso. Tô maluco ou foi na semi? Não, na semi não, porque afinal foi Atlético Goianiense e Anápolis, né, eu acho. Não, então, pode acho que foi Vila Nova e Anápolis. Foi Vila Nova e Anápolis. Pode ser semi. Enfim, acho que pode ter sido a semi. Posso estar enganado. Mas enfim, o que eu quero trazer é, ele cai para o seu maior rival também no Campeonato Goiano e perde a final da Copa Verde para o Paysandu. E o Brasileirão, o Série B, começa a ir relativamente bem, né? Enfim, é isto. Bom, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque temos aí um favoritismo do Goiás até, né? tá? E eu acho que é ok mesmo, né? Cara, se o dupla hipótese do Goiás tivesse um odd interessante, a gente poderia ir nele, tá? O problema é que tá pagando tão pouco, velho. E o empate nulo eu acho que pode ser muito brigar pelo reembolso, mas tem seu valor também, tá? 1,74, um oddzinho interessante, porque o Botafogo... Cara, a grande questão é que o Botafogo, ele... Pô, uma hora ele vai ter que dar essa volta. Um ponto que eu gostaria de trazer acho que o Goiás, ele levou gol em todos os jogos também da Série B, ou ele marcou em todos. Acho que ele levou em todos, né? Enfim, eu sei que o Botafogo de Ribeirão, ele levou gol em todos os jogos, tá? Então, assim, mesmo dentro de casa... Ele levou em 3 de 4. O Goiás, né? É isso mesmo. Ele teve um jogo que foi 1-0, né? Era isso que eu tava na dúvida. Foi 1-0 contra o... Enfim. Cara, são 2 times pressionados, tá? E qual é a grande questão para esse jogo? A tendência é de poucos gols. A gente observa pela linha do 2.5, né? Como é discrepante demais as odds. Mas aí é que tá. Por causa disso, eu acabo enxergando o valor aqui, no mais de 1.5 gols. Ah, Matheus, mas é uma tendência a poucos gols, são times com ataques e tal. Velho, mas as defesas deixam muito a desejar, são 2 times muito pressionados. E eu acho que 2 golzinhos pende muito pra sair, tá? Eu acho que tende a ser um joguinho movimentado, essa partida aqui. E
pelo custo-benefício, eu acabo gostando desse mais de 1,5 gols. Porque tem uma odd acima de 1,5 já no pré-jogo. Ao meu ver, é interessante. E tem os ataques, né? De 4 jogos, os 2 fizeram gol em pelo menos 3, né? Não, exatamente. Na Série B até aumentou o índice de gols deles, né? Na temporada como toda a gente enxerga médias baixas. Mas, pô, o Goiás teve um 2x2. Acho que os dois times tiveram 2x2 aí recentemente. Teve 2x0 na última derrota do Botafogo de Ribeirão. Cara, 2 golzinhos no jogo é aquela coisa. Literalmente só 3 placares vão dar rede. É um 0x0 e um 1x0 para um dos dois lados. Eu acho que por esse contexto de pressão, eu acho difícil isso acontecer de novo aqui, tá? Eu acho que condiciona para ser um jogo um pouco aberto e a gente ter pelo menos 2 golzinhos. É um jogo difícil, tá? Fica aí uma alternativa, eventualmente também o empate anula para o Goiás, só que eu acho que é muito brigar pelo reembolso. Eu acho que não é um jogo fácil para o Goiás vencer, porque é fora de casa. Se fosse em casa, beleza. Então vamos nesse aí. Muito bem, então mais de 1,5 gols aí no confronto entre Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás pela Série B. Bom, vamos falar de italiano agora, né? Que é a única liga grande, né? Que tem jogo que isso, aí. cara, respeita a Série B. Nessa... Eu prefiro a Série B do que a Liga Europeia. Aí sim, perfeito. Até agora o Goiás é maior, né? Do que o Udinese e Bolonha. Sem dúvidas. Vamos lá. Udinese e Bolonha, vamos colocar na tela aí. O jogo será na tarde dessa segunda, né? 1h30 da tarde, lá no estádio Friuli, lá em Udine. Udine. Tem gente que não sabia que o Udinese é de Udine. Interessante, né? 34ª rodada, reta final já do italianão. O Udinese meio que não briga mais por nada. Meio não briga mais por nada, né? Enfim. E vai enfrentar um Bolonha que tá ali pra disputar a Champions League mais uma vez, né? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, por favor? Vamos dar uma olhadinha aí em estatísticas, né? A gente enxerga que o momento recente da Udinese é uma coisa linda, tá? 5 derrotas consecutivas, meus queridos. Salvo engano, até 6. Mas são 6 derrotas e um empate, 7 jogos sem vencer. Enfim, Bolonha em quarto, 60 pontos marcados. Tá ali na cola dele Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina, próprio Milan. Eu acho que ainda dá pra... Cara, eu acho que o Milan meio que já tá fora também, né, velho? 51 pontos. Restam apenas 5 rodadas. Enfim, vamos botar aqui da Roma pra cima. Estão na cola ali do Bolonha, tá? Então, é um jogo que ele não pode perder pontos, mesmo fora de casa. O Bolonha tem que ir pra vencer esse jogo, porque ele vai enfrentar o Udinese, que é aquele time de meio de tabela. O time que já chegou no limbo ali de não briga por competição europeia e também não vai cair mais. Ou seja, 11º colocado, entre aspas, não joga mais por nada. Como chega o Udinese, Fábio Romano? Vamos lá, o Udinese que vem de derrotas para Torino, Milan, 4x0 em casa com Genoa, Milan, tá? Inter de Milão e Hellas Verona. Só fez gol em um jogo, que inclusive foi no mais difícil, que foi contra o Inter de Milão. Fora contra a Inter. E só corrigindo, né, eu tinha falado 6, mas não, são 5 derrotas seguidas, aí teve um empatezinho antes, ou seja, 5 derrotas seguidas, 6 jogos seguidos sem vencer. Ele fez gol nos mais difíceis, né? Foi Lazio e Inter de Milão. Fora, né? Em casa, ele não marca contra o Milan e não marcou também contra o Hellas Verona. E o Bolonha? Bolonha vem bem, Fábio Hermano. Vivia um momentozinho meio ruim, mas vem de 2 vitórias consecutivas, uma grande vitória diante da Inter de Milão. E assim, eu acho que é importante a gente pontuar que ele teve uma sequência difícil, né? Ele pegou o Atalanta fora de casa, um jogo duro, perdeu por 2x0, e antes disso havia pego o Napoli, que é o líder, né? Isso. Ou seja, em 3 jogos aí, eu acho que são os 3 primeiros colocados, salvo engano. O Bolonha é o quarto, não é isso mesmo? Isso. Ele teve uma sequência aí com os 3 e saiu com 4 pontos. Acho que até ok. Aceitável. Aceitável, né? E depois disso fez o dever de casa e venceu o Empoli lá na Copa, né, também. Então assim, é um time que passa muito mais final, confiança, inclusive, né? Chegou na final. Sim. Chegou à final aí da Copa Itália, vai jogar com o Milan, inclusive. Bolonha e Milan, final da Copa Itália. 2 escudos parecidos. É isso. Bom, vamos pro momento bet nacional, porque o favoritismo é do Bolonha mesmo, fora de casa. Cara, mas a odd é muito boa, tá? Odd boa. Velho, eu acho que tem muita discussão esse jogo não, tá? Assim, não dá pra confiar em nada a favor da Udinese. A gente pode utilizar como parâmetro um jogo recente que teve o Udinese e Milan. O Milan meteu 4x0, na casa, lá em Udine, né? Na casa da Udinese. Antes disso, a Udinese perdeu em casa para o Verona por 1x0. Então, assim, pra confiar em gols, eu tenho o meu pé atrás, tá? Eu até acho que a gente pode trazer como uma alternativa aí para o apostador. Deixa eu até ver se tem odd, tá? Primeiramente. A odd é muito baixa. Que seria o dupla hipótese do Bolonha com menos de 3,5. Eu acho que essa é muito segura. Acho que não vai dar errado isso aqui. Que seria, eventualmente, se o Bolonha tropeçar e empatar o jogo. E aí você bota na conta aqui o 0x0 e 1x1. Mas a odd é muito baixa, apenas 1,46. Velho, eu tô muito confiante nessa vitória do Bolonha, tá? O momento é bom, chegou na final da Copa Italiana, vem de vitória contra a Inter de Milão, que é líder do campeonato, pagando 1,84, mesmo fora de casa. Não tem nem muita enrolação. Selo Hotbet aí, porque essa é a melhor do dia, stake dobrada na vitória do Bolonha. Muito bem, então vitória do Bolonha, né? Da Bolonha. É porque a maioria dos times da Itália, eu acho que tem no feminino, né? Isso, da Roma, né? Da Inter. A Roma, a Lazio, a Inter, isso. a Juve.
É isso. Então, dica dada aí para o campeonato italiano. Vamos confiar aí na vitória do Bolonha contra a Udinese. Segunda-feira é mais reduzida, mas terça tem Liga dos Campeões já, né? Terça e quarta, semifinais. Copa do Brasil. Coisa linda, difícil, então, hein, Copa do Brasil. Para não perder nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, Importante. dá aquela moral pra gente e segue a gente nas nossas redes sociais, né? Também, @ né? Um Torcedor pelo Mundo, para Perfeito, quem segue gosta lá. de viagens, né? Viagens, estádios, cultura de arquibancada, resenhas de torcida, @Um Torcedor pelo Mundo. Quem gosta de seguir gente que não posta muita coisa, me segue lá, @Fábio Hermano, né? Quem quiser ver a vida de Fábio Hermano, o que ele come, de que ele se alimenta, como dorme, sexta, no bet do dia. É isso, valeu, Tamo tamo junto e até a próxima. Responsabilidade.